11º domingo do tempo comum, 16 de junho de 2024. Está começando mais um podcast Evangelho do Dia. Mas você já sabe que nada substitui a Santa Missa. Então hoje, se possível, vamos para a Eucaristia. O meu super abraço de hoje, acompanhado das orações, vai para a Elaine Cristina Tenório, de Praia Grande, São Paulo, e para Marise, de Catalão, Goiás. Deus acompanhe os dias de vocês e que Ele seja sempre a força e a alegria do coração. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! É maravilhoso ver Jesus que sempre de novo busca na vida e nos acontecimentos elementos e imagens que possam ajudar as pessoas a perceber e experimentar a presença do reino. No Evangelho de hoje, novamente, ele conta duas pequenas histórias que acontecem todos os dias na vida de todos nós. A história da semente que cresce sozinha e a história do pequeno grão de mostarda que cresce e se torna um arbusto de tamanho considerável. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Amém. Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam entender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O otimismo de Jesus é evidente. Ele tem confiança no seu trabalho, acredita na força das ideias e sabe que aquelas contidas na palavra de Deus tem um poder divino que supera todas as outras. A palavra que sai da boca de Deus não voltará sem efeito, sem ter conseguido o que deseja e sem ter realizado o que a mandou fazer. Isaías capítulo 55. Para que a palavra produza frutos, basta semeá-la, anunciando o Evangelho. O resto vem por si. O agricultor, depois de semear, para no campo para lembrar a semente que ela deve germinar? Claro que não. A semente não precisa dele, é autossuficiente. Tem dentro de si tudo o que é necessário para se tornar uma espiga madura. Assim é o reino de Deus anunciado pela palavra.
A tarefa do cristão é a evangelização. O resto não depende dele, mas de quem acolhe a palavra de Deus. Referindo-se, é claro, à comunidade cristã de Corinto, onde Paulo escreveu: Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. 1 Coríntios capítulo 3. Não é a ação do homem que produz o reino, mas o próprio poder de Deus escondido na semente da sua palavra. Muitas de nossas ansiedades pelo bem não são apenas inúteis, mas também prejudiciais. Todas as nossas ansiedades não vêm de Deus, que nos ordenou que não nos preocupemos. Mateus capítulo 6. Mas da nossa falta de fé. A eficácia do Evangelho é o oposto da eficiência mundana. O reino de Deus é de Deus. Portanto, o homem não pode fazê-lo nem impedi-lo. Só pode atrasar um pouco, como uma represa no rio. Jesus semeou a palavra e ele mesmo é a semente de Deus lançada no campo da história. Ele só precisa encontrar um terreno preparado, que o acolha, e uma paciência confiante que saiba esperar. Jesus proclamou: o reino de Deus está próximo. Mas aparentemente nada mudou no mundo. As pessoas continuam vivendo, sofrendo, morrendo. Novamente, há simplesmente um homem que prepara num lugar sem importância no império, e os seus ouvintes são doentes, analfabetos, sem um tostão, aqueles que não contam para nada. Isso é tudo o reino de Deus? Sim, está tudo aqui, do tamanho de uma semente de mostarda. Precisamente porque Deus é grande, ele não tem medo de se fazer pequeno. Precisamente porque o seu reino é poderoso, pode prescindir de qualquer aparato externo grandioso. Não precisa aterrorizar para se afirmar. O mundo se opõe ao reino de Deus com suas terríveis seduções, o dinheiro, o prazer, as forças assustadoras, perseguições, tribulações, morte violenta. As parábolas apresentam uma visão severa do reino. Ele passa por lutas e oposições. No entanto, certamente prevalecerá contra todos os obstáculos. A vinda do reino de Deus não é tão dificultada pela maldade dos ímpios, mas pela estupidez dos bons. Nossa inexperiência espiritual é com certeza a maior aliada do inimigo. O diabo voluntariamente nos dá tanto zelo quanto nos falta experiência do Evangelho, porque usamos para a vinda do reino de Deus aqueles meios que o Senhor rejeitou, como tentações, sucesso, publicidade, eficiência, grandeza. Jesus é a grandeza de Deus que se fez pequeno por nós até a sua morte na cruz. Precisamente assim se tornou a grande árvore onde todos podem ser bem-vindos. O discípulo deve refletir o seu espírito de pequenez e de serviço. Isto supera o mal do mundo, que é o desejo de grandeza e de poder. Quem ama se faz pequeno para dar lugar ao amado. Seu ego desaparece para se tornar pura aceitação do outro. Por essa razão, a pequenez é sinal da grandeza de Deus. Ele lhes falou a palavra segundo o que podiam entender, diz o versículo 33. É uma característica importante da pedagogia de Jesus. Progressivamente, adaptação às pessoas e aos seus ritmos de crescimento. Também nós, a imitação de Jesus, devemos encarnar-nos na situação de quem não compreende ou não consegue se converter rapidamente e ficar constantemente de pé, lembrando-nos que também nós já estivemos nas mesmas condições e talvez ainda estejamos. O evangelizador deve agir como Jesus. Ele quer a conversão de todos. A sua atitude é ditada pela misericórdia e pela compaixão. Ele se dirige a todos, bons e maus, dispostos e indispostos. Lembremos os 4 tipos de terreno da parábola do semeador, porque quer que todos, absolutamente todos, sejam salvos. Santa Julita e São Ciro, testemunhas da fé em Jesus. Julita vivia na cidade de Icônio, atualmente Turquia. Ela era uma senhora riquíssima da alta aristocracia cristã, que se tornara viúva logo após ter dado à luz a um menino. Ele foi batizado com o nome de Ciro.
Quando Ciro tinha 3 anos de idade, o sanguinário imperador romano Diocleciano começou a perseguir, prender e matar os cristãos. Julita, levando o filhinho Ciro, tentou fugir, mas acabou presa. O governador local, um cruel romano, tirou-lhe o filho dos braços e passou a usá-lo como elemento à mais alta tortura. O colocou sentado sobre os seus joelhos, enquanto submetia Julita ao flagelo na frente do menino, com o intuito de que ela renegasse a fé em Cristo. Como ela não obedeceu, os castigos aumentaram. Foi então que o pequeno Ciro saltou dos joelhos do governador, começou a chorar e a gritar junto com a mãe: "Também sou cristão, também sou cristão." Foi tamanha a ira do governador que ele, com um pontapé, empurrou Ciro violentamente, fazendo rolar pelos degraus do tribunal, esmigalhando seu crânio. Conta-se que Julita ficou imóvel, não reclamou, nem chorou, apenas rezou para que pudesse seguir o seu pequenino Ciro no martírio e encontrá-lo o mais rápido possível ao lado de Deus. E foi o que aconteceu. Julita continuou sendo brutalmente espancada e depois foi decapitada. Era o ano de 304. Ciro se tornou o mais jovem mártir do cristianismo, precedido apenas dos santos mártires inocentes, exterminados pelo rei Herodes em Belém. É considerado o santo padroeiro das crianças que sofrem de maus tratos. Rezemos. Deus nosso Pai, destes a Santa Julita e a São Ciro os sofrimentos do martírio. Por sua intercessão, dai-me uma fé verdadeira, forte, perseverante. Suplico-vos o perdão de meus pecados e a graça de vos amar e bendizer todos os dias da minha vida. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e para toda a sua família.